Internacional no esporte, ou melhor dizendo, na NBA. O que um tweet não faz, não é verdade? Daryl Morey tweetou ali um negócio meio polêmico sobre a China durante o NBA Global Games, durante a pré-temporada da NBA na Ásia, e aí isso causou aí vários transtornos e a NBA vai perder muito dinheiro. Salve, salve, galerinha do ar! Estamos aqui, eu tô regravando esse vídeo porque, né, eu tô naqueles 30 dias de azar pré-aniversário que se encerram nesse domingo, graças a Deus, porque tá difícil, né? Mas bora lá, vamos aqui pro nosso Basketball Boletim, nosso informe semanal, para não perder nenhum vídeo que sai toda quarta-feira. Não deixa de se inscrever, então já se inscreve, já ativa o sininho, lembrando que o Área tem vídeo 3 vezes por semana, tá certo? Bora pro nosso assunto, que é falar de NBA, falar de polêmicas com tweets relacionados à política. Já avisei que vai dar merda isso. Galera, para quem tem acompanhado aí a imprensa brasileira, os perfis de fãs de franquias da NBA no Twitter, ou sites especializados, enfim, vocês têm acompanhado, vocês têm visto algumas coisas falando sobre a tour da NBA na Ásia, e aí o principal nome, assim, né, o pivô de todas as polêmicas é o Daryl Morey, GM do Houston Rockets, porque ele fez um tweet muito simples: apoiem a liberdade, apoiem Hong Kong. E aí com isso, o apocalipse começou. No, God, please, no! No! Para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, vamos aí para as aulinhas do vestibulinho do Área Restritiva, porque eu acho que isso vai cair aí no resumo do Enem, lá na redação. Então se liga que isso aqui agora é história. Senta que lá vem a história. Para quem não sabe, a China ela perdeu aí o poder sobre Hong Kong em 1842. Hong Kong foi dominado, virou uma colônia inglesa. E Hong Kong foi entregue de volta para a China em 1997, com um acordo que dizia que Hong Kong seria entregue, Hong Kong não seria mais uma colônia, seria um estado, então um estado independente da China, com suas próprias leis, inclusive os partidos políticos da China continental e de Hong Kong são diferentes, enfim, existem uma série de diferenças, como por exemplo leis que não se aplicam na China, mas se aplicam em Hong Kong, e da mesma forma como leis em Hong Kong que não se aplicam na China. As únicas coisas que Hong Kong não tem independência é quando são questões ligadas a políticas externas chinesas e quanto à defesa militar nacional. Então, nesse caso, Hong Kong continua sendo parte da China. Aí o grande problema é que a China não está muito empolgada aí, desde 97, não seguiu muito empolgada em cumprir esse acordo feito entre os governos chineses e ingleses, que é um acordo de 50 anos, e aí desde então a China vem ali tentando dar uma boicotada nesse rolê aí. Então, para vocês terem uma ideia, em 2004 começaram uma série de manifestações populares em Hong Kong contra o autoritarismo chinês sobre Hong Kong, que tenta tirar de diversas maneiras essa liberdade, essa independência do Estado de Hong Kong. Inclusive, eles tentaram influenciar as eleições de Hong Kong, por exemplo, falando que as eleições poderiam acontecer, mas só com candidatos indicados pela China, então não seriam eleições, né? Continuariam sobre o governo chinês, porque eles iam indicar os caras que eles queriam, e é isso. E aí, por isso, do tweet do Daryl Morey pedindo aí, apoiando a liberdade, apoiando Hong Kong, e foi isso.
O tweet do Daryl Morey ele foi apagado minutos depois ali, mas a merda já estava feita, ele já tinha jogado a merda no ventilador. Pra vocês terem uma ideia, cara, eu fiquei sabendo disso, eu tava 6 da manhã na academia treinando, e aí num jornal de um canal de TV brasileiro ele falou sobre isso, falou que no momento do tweet, assim, minutos depois, entre o tweet, entre a postagem e ele apagar a publicação, uma TV chinesa ela já entrou no ar falando que não transmitiriam mais jogos do Houston Rockets na China. E não para por aí, não. Os jogadores de basquetebol da NBA, as personalidades da NBA de forma geral, elas têm já o hábito, né, de manifestações políticas, manifestações sociais através das redes sociais. E, bom, a gente pode citar, por exemplo, o Enes Kanter, que seria aí o caso mais famoso e o maior de todos os casos de jogadores que expõem as suas opiniões políticas publicamente. Ele que é considerado terrorista, e tem um vídeo do Arya falando sobre o Enes Kanter, ele que é considerado terrorista na Turquia, e ele tem até entrevistas na CNN norte-americana falando sobre isso, se recusou quando era jogador do New York Knicks a ir para uma turnê do Knicks em Londres para jogos, porque ele temia que ele fosse assassinado por agentes do governo turco. Depois de toda essa bagunça, aí o Adam Silver foi lá, o comissário da NBA, Adam Silver, o meu tio, foi lá para falar em nota oficial, ele fez um pedido de desculpas para todos os chineses, mas ele disse, é claro, que a NBA não pode, de forma alguma, a censurar ou atrapalhar a liberdade de expressão de todas as pessoas que trabalham, de todos os colaboradores da Liga Norte-Americana de Basquetebol, que é a maior liga de basquetebol profissional do mundo. Não foi o suficiente. Depois disso, galera, não parou por aí. Para vocês terem uma ideia, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, eles têm 2 jogos que vão acontecer em Xangai e em Shenzhen, nessa turnê do Global Games. E esses jogos, cara, eles correm o risco de ser cancelados. Os ingressos para os jogos, a venda dos ingressos já foi suspensa. Hoje de manhã apareceram na internet diversos vídeos onde os materiais publicitários desses jogos começaram a serem retirados, assim. Então eles estavam tirando os backdrops, os billabongs, os banners gigantes que tinham lá, e imagina já o prejuízo que isso vai dar, cara. Um jogo com, independente do que aconteça, um jogo com LeBron James, Anthony Davis, o próprio Kyrie Irving, o Brooklyn Nets, ele é do dono do Alibaba. Olha o prejuízo que isso vai dar. E se você acha que acabou por aí, não acabou por aí, não. Empresas chinesas que patrocinavam o Houston Rockets, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores expoentes da NBA na Ásia, desde a contratação do Yao Ming, estão cancelando seus contratos de patrocínio, e não para por aí, não. Empresas de material esportivo como a Li-Ning e a Anta, elas estão começando a rever os contratos que elas têm com jogadores e com franquias da NBA. Galera, a Li-Ning, ela tem a Way of Wade, que é como se fosse a Jordan para Nike, ela tem diversos jogadores. A Anta, ela patrocina o Klay Thompson. O que o Klay Thompson tem a ver com um jogador do Golden State Warriors, do San Francisco Warriors, tem a ver com o Houston Rockets? Nada. E mesmo assim, a Anta tá revendo os contratos. Mas achando que acabou por aí? Não acabou por aí, não. A empresa responsável pelo streaming dos jogos do Houston Rockets na China, ou melhor, a empresa responsável pelos jogos da NBA na China, ela está cancelando as transmissões em streaming dos jogos do Houston Rockets. E aí ela fazia lá a administração do League Pass na China, e tem aquela coisa das pessoas que assinam só para assistir os jogos do time que torce. Essas pessoas, elas podem ou escolher uma outra franquia ou ter o dinheiro de volta, e ainda assim a galera que assinou por toda a temporada, por todos os jogos, não poderá assistir os jogos do Houston Rockets. E ainda não para por aí. Os produtos do Rockets estão sendo retirados das lojas de material esportivo da China. Nem mesmo as NBA Stores que tem lá pela China, as NBA Stores chinesas, podem vender produtos do Houston Rockets.
Azedou, meu querido, azedou. E se você tá achando que acaba por aí, o estrago do furacão Murray não acaba por aí. Para vocês terem uma ideia, também ficou feio nos Estados Unidos. Não foi só feio na China, não. Ficou feio nos Estados Unidos. Um senador norte-americano, senador estadunidense, ele mandou uma carta para a gerência da NBA, uma carta de repúdio ao pedido de desculpas do Adam Silver, que, segundo o senador, é inadmissível uma empresa norte-americana mandar um pedido de desculpas para um governo popular socialista. Isso não pode acontecer, que aí, de certa forma, na visão do senador, é contra a supremacia estadunidense. Murray, olha o estrago que você fez. Especialistas e a imprensa mundial já cogitam, já colocam que, em cifras, que a NBA, com tudo por conta de um tweet que foi apagado logo depois e ainda assim com um pedido de desculpas, a NBA deve perder $1 bilhão. What? Galera, para vocês terem uma ideia aqui, eu listei tudo o que aconteceu, todos os estragos feitos pelo furacão Murray. Então se liga aí, ó. O canal CCTV interrompeu a transmissão dos jogos da pré-temporada da NBA. Os ingressos para o jogo de quinta-feira entre Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets foram suspensos. Os eventos sociais do NBA Cares na China foram cancelados. Celebridades chinesas estão boicotando as ações da NBA na China. A Associação de Basquetebol Chinesa, que é a confederação de basquetebol de lá, cortou todas as relações com o Houston Rockets. A Associação de Basquetebol Chinesa tem como presidente o Yao Ming. Marcas de materiais esportivos chinesas estão reavaliando seu relacionamento com a NBA. A empresa de streaming Tencent colocou o Houston Rockets na sua lista negra e não vai transmitir nenhum jogo da franquia. Produtos do Rockets estão sendo retirados das lojas na China. Galera, vocês estão entendendo o tamanho do estrago que o Murray fez, galera? É pesadíssimo isso é pesadíssimo. Galera, como eu falei nesse vídeo, por exemplo, o dono do Brooklyn Nets, ele, que também é dono do Barclays Center, que também é dono da franquia da NBA G-League, ele é o mesmo dono do Alibaba, é um dos mais ricaços, assim, um dos maiores milionários do mundo. E o cara é chinês. E aí imagina que o cara ele é contra a independência de Hong Kong e a favor do governo chinês. Olha o estrago que isso vai fazer, galera. Não. Meu Deus do céu. Mas então, galera, é tenso, é tenso. É isso aí, galera. Esse foi aí. Eu precisava falar disso porque, cara, o estrago que o Murray fez é gigantesco, assim, sem precedentes. Nunca aconteceu nada assim na história da NBA, e ainda em um momento onde a NBA tenta se globalizar mais e mais e mais a cada temporada. As ações na Ásia são gigantescas. Para vocês terem uma ideia, o Houston Rockets nem estava na Ásia, nem estava na China. O Houston Rockets estava no Japão para uma série de jogos e o James Harden, inclusive, deu uma entrevista pedindo desculpas e dizendo que adora jogar na China e tudo mais. O Houston Rockets tinha camisetas, tinham produtos do Rockets em chinês, como uma forma de continuar atendendo o público, os fãs do Rockets, que são chineses aí, como eu disse, por conta até da contratação do Yao Ming. Então esse estrago é um estrago sem precedentes. Esse $1 bilhão aí eu acho que é só o começo. Galera, não deixa de se inscrever no canal, continue acompanhando não só o canal do Arya, mas nós estamos também no Twitter, no Instagram, no Facebook, que tem muita gente que não sabe, mas a gente tem um portal que está há 8 anos no ar, completa 8 anos no dia 26 de outubro, beleza? Não deixa de se inscrever, como eu disse, bora pra resenha, que esse é o nosso momento. Vamos comentar lá e seguir ali pro Twitter. Abraço!